Entre todos os investimentos, os fundos de multimercado são considerados os mais versáteis do mercado financeiro. E é justamente isso. Por quê? Porque eles atendem a diversos perfis de investidores, dos mais conservadores aos mais arrojados. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar como é que funcionam os fundos multimercados e eu vou te dar algumas dicas para que você possa escolher o mais adequado para o teu perfil e os teus objetivos financeiros. Então fica aqui, porque nesse vídeo eu vou te mostrar como escolher os melhores fundos multimercados e você vai poder conferir tudinho aqui. Fala, sobrinhos e sobrinhas, eu sou o tio Uli, mais conhecido aí também pela minha família como Ulisses Dias, e hoje eu estou aqui para te falar como você pode escolher fundos multimercados e como escolher o melhor, baseado no teu perfil. Então, antes da gente começar, eu já quero pedir para você clicar aqui no botão de curtir se você quer fazer esse vídeo chegar a mais gente e impactar mais pessoas. E não deixa de se inscrever no canal se você deseja receber mais vídeos como esse, tá? Então vamos lá! A principal característica e peculiaridade dos fundos multimercados é o fato deles possuírem liberdade para aplicar em diferentes mercados. Lá nos Estados Unidos eles são conhecidos como os hedge funds também. E em fundos de ações ou de renda fixa, por exemplo, a gente sabe quais são os ativos predominantes em cada carteira e tem nomenclaturas específicas para isso e limites. Por exemplo, dentro dos fundos de ações, a gente não pode ter menos que 67% do dinheiro investido em outra coisa que não seja ações. Já nos fundos multimercados, o gestor ele acaba tendo muito mais liberdade para alocar os recursos em diversas categorias de investimentos. Então, dependendo da tua estratégia, da estratégia do próprio fundo, eles podem usar até alguns derivativos que podem ser utilizados tanto para proteger quanto alavancar os resultados e oferece aí os melhores resultados das aplicações que a gente tem de gestores ativos, né? Aqueles que assumem riscos claros. Eu vou apostar na alta dos juros, eu vou apostar na queda das ações. Tudo isso acontece através de fundos multimercados e é onde os melhores gestores, aqueles mais habilidosos, acabam se posicionando, né? Então, se você tem um gestor que tem habilidades em negociação de moedas, de juros e de ações, provavelmente você vai ver esse gestor administrando um fundo multimercado. E agora a gente vai saber como que esses fundos funcionam, tá? Então eles funcionam da mesma forma que outros tipos de fundo. Os fundos multimercados, eles são formados pelo capital de vários investidores, ou seja, não é um dinheiro que vem da firma, acaba tendo uma cota que alguém compra essa cota e acaba entrando mais dinheiro. Quanto mais cotas são vendidas, mais dinheiro tem no fundo e você precisa tomar cuidado. Por quê? Quanto maior um fundo multimercado ou um fundo em geral, menor a facilidade que esse gestor tem de multiplicar esse capital, porque existe uma lei na economia que é a lei dos retornos decrescentes, ou seja, quanto mais dinheiro você tem, mais difícil é rentabilizar a altas taxas esse dinheiro. Então, quem reúne esse capital e os investe em diferentes ativos é o gestor. E ele também é responsável pelo acompanhamento do desempenho desse fundo. Então, um fundo ele tem um administrador, quem é que vai administrar, quem vai ser o gestor, como é que vai cumprir as obrigações, vai cumprir o mandato, e o gestor é quem executa a estratégia, tá? Então, as decisões do gestor sobre onde vai entrar dinheiro, aonde vai sair dinheiro, elas devem seguir o tal do regulamento do fundo. Ele não pode fazer as coisas da cabeça dele, ele tem que respeitar como se fosse uma convenção de condomínio. Então, os participantes dos fundos, que são considerados, são chamados aí os cotistas, eles vão ter ganhos ou perdas do fundo compartilhados entre si de maneira proporcional à quantidade de cotas que eles possuem. Então, quanto mais cotas você tem, mais você pode ganhar ou mais você pode perder. E existem diferentes estratégias que o gestor ele pode adotar dentro dos fundos multimercados. Então, algumas das mais comuns são as seguintes. A gente tem fundos multimercados do estilo macro, ou seja, fundos que têm estratégias que visam antecipar as tendências macroeconômicas e, para isso, o gestor ele busca ativos de renda fixa, renda variável, derivativos e outros.
escolhendo aí de acordo com a tendência que ele imagina para o mercado no médio e no longo prazo. Tem os fundos focados em trading. Já na estratégia macro, o que motiva a escolha do gestor é o desempenho dos ativos no curto prazo. Então ele vai comprar na baixa, vai vender na alta, vai pegar algumas distorções e vai apostar que essas distorções elas vão retornar à sua média. Eles podem usar também juros e moedas. Então, como o nome sugere, a estratégia é operar moedas estrangeiras, que pode ser o euro, pode ser a libra, pode ser o iene, pode ser o franco suíço. Eles podem operar também taxas e índices de preços. Então, eu não sei se você sabe disso, mas tem como você comprar e vender os juros na bolsa. A gente chama isso de contrato de juros futuros. Então, você pode apostar nesses indicadores macroeconômicos para fazer muito dinheiro, tá? A gente pode apostar na Selic, a gente pode apostar no IPCA. A gente também tem um outro estilo de fundo multimercado, que são os fundos long and short. Esses fundos, eles utilizam os ativos da mesma categoria, buscando obter aí rentabilidade através das oscilações de preços. Então, por exemplo, o gestor ele pode buscar ganhos com a compra e venda de ações. Então, ele vai comprar aquilo que está barato e vender ações que ele acha que estão caras, e ele pode ganhar nas duas pontas, tá? E isso amplifica muito a capacidade de retorno desse tipo de fundo. Tem também os fundos livres, e é a estratégia mais arrojada, porque o gestor aí, ele pode investir em todos os segmentos que a gente mencionou acima, e ele pode fazer isso da melhor maneira que ele achar para gerar retorno para o cotista, e é claro, ele vai ser recompensado financeiramente por isso, né? Então, como é que a gente faz para escolher um fundo multimercado? Agora que a gente já entendeu o que eles são e como que eles funcionam, é a hora de saber como é que a gente vai fazer as melhores escolhas dentro desse universo. E há diversos pontos que você precisa conhecer e avaliar antes de escolher um fundo multimercado. Agora eu vou falar para você 5 deles que eu considero dos mais importantes. Então pega a caneta, pega o papel e anota aí, tá? Primeiro você tem que conhecer a classificação de risco desses fundos. A estratégia e o tipo de ativo que compõe o fundo multimercado vai acabar determinando a classificação desse risco. Quanto mais voláteis forem esses ativos, maior o risco. Por quê? Porque em finanças a gente percebe, a gente classifica risco através da volatilidade. Volatilidade não é nada mais, nada menos do que o sobe e desce do próprio mercado, tá? E não esqueça disso, não é porque a gente está falando de renda fixa que a renda fixa não varia. Na verdade, existem alguns tipos de renda fixa que variam muito mais do que a própria renda variável, tá? Então, a gente precisa entender também que como eles não precisam respeitar alguns limites de concentração obrigatórios em outros fundos, a gente precisa estar atento a esse grau de risco, principalmente a alavancagem. Então, por exemplo, é possível que um fundo multimercado tenha concentração de ativos em poucos emissores, ou seja, pega muito ativo que vem do banco tal, da empresa tal, e isso é um perigo. Por quê? Porque se essas empresas, essas entidades forem para um caminho de quebra ou de desconfiança, esse fundo ele vai sofrer muito. E esse é um risco que você precisa conhecer e que deve estar descrito no regulamento e no termo de adesão do fundo, tá? O segundo ponto importante para você avaliar um fundo é conhecer o histórico do gestor desse fundo. Então essa é uma dica que vale não só para os fundos multimercados, mas para todos os tipos de fundos de investimentos. Não é que retornos passados garantem retornos futuros, mas através de uma linha disciplinada de ação, de uma filosofia, você vai entender o que pode acontecer com aquele fundo. Então, se você já investe em fundos, certamente você já sabe que a rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro, mas isso dá uma ideia pra gente. Mesmo um fundo que performa bem e que tem uma gestão eficiente, ele pode eventualmente apresentar maus resultados devido ao que a gente chama de drawdown, né? Drawdown é uma correção na tua curva de rentabilidade. Pode ser no tempo ou pode ser em termos percentuais. Então, assim, ó, se o máximo que a minha cota chegou foi a R$50 e agora ela está 40, a gente tem um drawdown de 20%. Mas se o máximo que essa cota chegou foi num valor em março de 2022 e a gente já está, por exemplo, em outubro de 2022, a gente pode falar que está com 7 meses de drawdown. Então, é importante
sempre checar a expertise da gestão e a filosofia que essa gestão ela traz para os seus investimentos. E quando a gente observa o comportamento do gestor nas baixas, é possível a gente ter a ideia sobre qual que é a habilidade que ele tem em lidar com esses momentos de crise, tá? Cuidado com quem aumenta muito o risco na hora da crise. Por quê? Porque isso aí pode custar caro e pode não ter uma passagem de volta para o teu dinheiro. Se a gente pegar os sites da Comissão de Valores Mobiliários e também da Ambima, que é a associação representante das entidades de mercado de capitais, a gente tem acesso aí ao histórico de diversos investimentos, entre eles os fundos multimercados. Então, além disso, os próprios administradores dos fundos divulgam aí periodicamente essas informações. Eu também gosto de botar no Google comparação de fundos. O primeiro site que aparecer, ele já vai ser bom para você pesquisar, mas você vai precisar saber o nome ou o CNPJ do fundo, tá? É até bom eu falar isso, tá? Os fundos eles têm CNPJ e isso te protege. Por quê? Porque isso não mistura o patrimônio do fundo com o patrimônio do administrador desse fundo. Outra coisa, e esse é o ponto que eu acabo sendo mais resistente, é em relação às altas taxas que os fundos multimercados acabam cobrando. Então, vale isso também para outros fundos, conhecer os custos, tanto de taxa de administração quanto taxa de performance. Esses custos, eles devem constar no regulamento e é importante que você conheça isso de cabeça, porque eles vão ter impacto nos teus retornos. Uma coisa importante de você saber é que uma taxa de performance e uma taxa de administração, você não precisa tirar dinheiro do teu bolso para pagar isso, já vem descontado no valor da tua cota, tá? Outra coisa importante é o quarto ponto agora, é você conhecer o valor patrimonial do fundo que você está investindo. Então, como a gente viu, uma das características dos fundos multimercados é a ampla liberdade que eles têm de investir em diversas categorias de ativos, tá? Então, dessa forma, o valor patrimonial maior permite que o gestor explore ainda melhor essa possibilidade de diversificação. Isso é muito bom para aumentar as chances de rentabilidade de investimento desse fundo, mas se for grande demais, isso pode ser um perigo, tá? O fundo multimercado mais conhecido no Brasil, o mais rentável é o Fundo Verde, administrado aí por um cara chamado Luiz Stuberger. Então chegou um momento que esse cara ele ficou tão grande que ele falou assim, gente, eu vou parar de aceitar dinheiro, porque senão eu não consigo gerar os mesmos retornos que eu imaginava aí para os meus cotistas. E ele realmente parou de pegar dinheiro, por mais que isso no curto prazo gerasse ainda mais dinheiro para ele, tá? Então é uma referência para você estudar também a história dele, é muito interessante, esse cara é muito competente. Então, e é o quinto ponto agora que a gente vai falar, é a análise detalhada da lâmina do fundo, tá? A lâmina é como se fosse um prospecto que o fundo ele faz para potenciais cotistas. Então ela traz as principais informações sobre esse fundo. Então, por exemplo, o prazo de cotização e resgate. Tem fundo que cobra para você tirar dinheiro e para você botar dinheiro. Eu acho isso um absurdo, tá? Se aparece isso para mim, eu já tiro, já limo esse fundo da minha lista. O valor mínimo para investimento. Então, tem bons fundos que começam a partir de 100, outros começam a partir de 1.000 e existem fundos de investidores mais sofisticados que acabam tendo valor inicial aí, uma entrada mínima de 1 milhão às vezes, 10 milhões às vezes. Então, isso aí acaba sendo um chamariz para muita gente e eu sugiro que você tome cuidado, tá? Não existe mago do mercado que consiga ter um retorno superior com esses altos custos que esses fundos acabam cobrando. A gente pode também ver nessa lâmina a estratégia do fundo, os riscos e assim por diante. Por isso, é muito importante você verificar minuciosamente esse documento, assim você vai evitar surpresas e vai ter mais certezas de que você escolheu o fundo certinho do teu perfil e aquele que está alinhado com o teu objetivo financeiro, tá bom? Entendeu então como é que funciona um fundo multimercado e como escolher o melhor a ser investido, baseado no teu perfil? Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para você. Mas eu tenho uma recomendação muito clara. Cara, aprende a fazer o que esses gestores fazem, porque não tem nenhum tipo de segredo mirabolante, tá? Tudo isso eu ensino dentro do Invest Club. E se você quiser se tornar aluno do Invest Club, que é a minha comunidade de investidores de médio e longo prazo, o link vai estar aqui embaixo.
Você pode até testar durante 7 dias, ver se adapta com a metodologia, e aí depois, se você não gostar, você pede o dinheiro de volta. Mas eu sugiro que você pelo menos dê uma olhada, vê lá o que eu posto, qual o título das aulas, porque aí você vai ter noção do que eu considero importante e como é que você pode reproduzir resultados ainda melhores que esses gestores de fundos multimercados com o teu próprio dinheiro, sem ter que pagar essas altas taxas, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, já bota aí o compartilhar para que ele chegue em mais pessoas também. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esquece de se inscrever para que você continue recebendo aí mais vídeos como esse. E lembrando, eu sou isento, não tenho acordo nenhum com nenhuma instituição financeira, porque eu quero deixar claro para você, o papo aqui é reto, beleza? Então, vem comigo, porque é só o começo e deu blay blay. Tamo junto, fui!